tarde, gente linda. Olha nós aqui na hora do almoço. Hoje para falar sobre mais um assunto que foi colocado lá na caixinha de sugestões. O assunto de hoje é loja virtual. Ter ou não ter? É necessário ter loja virtual para eu vender? Enfim, sejam todos muito bem-vindos. Se você não me conhece, meu nome é Aline Elsa, né? Eu sou professora de costura criativa e patchwork, loucamente apaixonada pelo que eu faço. Digital influencer especialista em empreendedores de pequenos negócios. E hoje nós estamos em mais uma série das lives do horário de almoço, que foram criadas justamente para auxiliar você a empreender no negócio criativo que a gente tanto ama. Boa tarde, Paquita. Boa tarde, Degrazi. Boa tarde, Manga Ateliê. Boa tarde, Dot Artes, do Tato. Docelize Ateliê conseguiu chegar na hora, chegou certinho. Cristina Criartes, boa tarde. Paquita, boa tarde. FF Ricamo, sejam todos muito bem-vindos. Gente, hoje a gente vai falar sobre um assunto polêmico. Todo assunto de empreendimento, todos eles são polêmicos, né? Já repararam isso? Então, loja virtual é um dos assuntos que me perguntam desde quando eu comecei a dar aulas. E ele é tão importante. Tarciana, boa tarde, Empório do Pano Ateliê, Liartes. Ele é tão importante que eu criei, inclusive, um e-book com algumas dicas sobre loja virtual. Eu passei esse e-book lá no meu grupo do Telegram e ele faz parte também do meu treinamento Sucesso Criativo. Sônia Monteiro, boa tarde, lindinha Dalva de Anápolis, Goiás. Dodi Arte está fazendo uma faxina, minha amiga, eu tô precisando fazer uma faxina no meu ateliê também, que tá tenso, o negócio aqui tá difícil. Fios de Ouro, boa tarde, Keila Cris, boa tarde, Eliette Rolim. Sejam todas muito bem-vindas, gente. Hoje é terça-feira, é o dia mais lindo e bonito da semana. Se você tá nessa live em outro dia, não liga, mas terça-feira é o dia, assim, mais esperado por mim, né, durante todas as semanas, porque é o dia da nossa live lá no Facebook, onde eu ensino costura criativa, onde eu ensino uma peça linda. E hoje eu vou ensinar aquela peça, aquela bolsa de fadinha, da qual daqui a pouco eu vou disponibilizar um molde e medidas lá no grupo do Facebook. Então fica ligadinho que depois que terminar a live aqui eu vou disponibilizar lá. E terça-feira, né, gente? Mara Libânio, boa tarde. Minimel, Butterfly, sejam todas muito bem-vindas. Thalita Braga, seja bem-vinda também. Então, olha, quem quiser já pega o caderno para anotar a respeito de lojas virtuais. Gente, loja virtual é um recurso que nós utilizamos para vender o nosso produto. E aí, muita gente pensa, poxa, mas hoje em dia tem as redes sociais, né? Eu tenho WhatsApp, eu tenho Instagram, eu tenho Facebook. Eu preciso realmente ter uma loja virtual? É sobre isso que a gente vai falar hoje. Sueli Sambagulha, boa tarde. Quantos grupos tem no Telegram fora da mentoria? Tem mais um. Tem um grupão no Telegram, que é um grupo aberto, que não é um grupo pago, que foi justamente onde eu coloquei esse e-book e depois eu disponibilizo lá de novo para vocês. Oi, Neide, boa tarde. Marinei Silva Santana, até porque a gente já tem mais de 400 pessoas no grupo do Telegram. Porque no futuro, gente, a gente tende a parar com os grupos de WhatsApp. Eu provavelmente devo ficar com 1 ou 2 grupos de WhatsApp no máximo, do geralzão, porque o Telegram, ele comporta tudo sem sobrecarregar o seu celular. Esse que é o legal. No Telegram eu posso ter mais de 20 mil pessoas dentro de um grupo, sem sobrecarregar o meu celular, onde as imagens você só baixa se você quiser, os arquivos você só baixa se você quiser, e tudo fica lá na nuvem. Por isso que muitas pessoas hoje estão optando por grupos no Telegram, tá? Boa tarde, Dri Campos, boa tarde, Sandra Capela, sejam todos muito bem-vindos. E quem não tá no meu grupo do Telegram, fica ligadinho, tem o link na bio aqui do Instagram, tem o link lá para entrar no grupo do Telegram. Entra que logo depois que terminar essa live, eu já vou colocar os moldes lá também, da live de hoje, e vou disponibilizar novamente o e-book sobre lojas virtuais, tá? E as conversas anteriores você pode ver, eu acho que sim, não tenho certeza. Marifate, boa tarde. Maria Gorete, boa tarde. Eu sei que no canal do Telegram você pode, no grupo eu não tenho certeza, tá? Aí, só entrando pra ver. Boa tarde, Artes Elis, seja bem-vinda. Todo mundo que tá chegando, se você conhece alguém que é da área de costura ou não, que trabalha com seu negócio criativo, que tá começando a empreender e tá na dúvida se faz ou se não faz uma loja virtual,
Se integra ou se não integra essa loja virtual ao Instagram e ao Facebook, se começa a trabalhar com loja, com preço, com tudo direitinho, ou se continua empreendendo somente nas redes sociais gratuitamente, chama essa pessoa, porque hoje as dicas vão ser inúmeras a respeito desse assunto. Sara, boa tarde! Ah, não viu depois uma? Olha que foi... Ah, então depois eu vou postar lá de novo. Desde quando abriu? Então, gente, não sei. Graziela Prece, boa tarde, seja bem-vinda. Sejam todos muito bem-vindos, que hoje terçou, né, gente? Dia mais lindo e bonito da semana. Pega o caderno e bora anotar, porque a aula de hoje promete. Quem puder, por favor, compartilha lá nos grupos, avisa lá, a Aline tá no Instagram, que começou a live para o pessoal poder vir. Manda aviãozinho para quem você conhece, que precisa abrir uma loja virtual, que tá pensando se integra, se não integra, como que faz para integrar o Instagram à sua loja virtual. E por aí vai, porque são muitas perguntas. Pensei que não ia ganhar boa tarde. Ô, Sara, ganha sim. Só não ganha se eu não ver. Se eu me empolgar falando, aí já era. Aí não tem como. E já já eu vou me empolgar falando, né? Porque esse assunto é um assunto que daria uma live com mais de 1 hora. Mas aqui no Instagram, a gente sabe que com 1 hora de live, no Instagram derruba a gente, mal dá tempo de dar tchau. JH Personal Bags, Cláudia, chegou na hora. G.E. Correia, boa tarde. Ai, gente, tão bom ver vocês aqui. Por favor, estejam também hoje às 20 horas lá no Facebook para nossa live. É muito bom quando a gente consegue lotar a sala de aula, muita gente perguntando, muita gente participando. As lives são justamente para que vocês possam participar, para que nós possamos interagir durante a aula. Então, eu amo quando vocês aparecem lá também no Face, todas as terças, às 20 horas. Camila Rodrigues, boa tarde. Laços de menina, boa tarde. Um golinho de café e bora começar. Pois bem, loja virtual. Existem inúmeras plataformas que oferecem a possibilidade de você ter loja virtual, tanto gratuitamente, entre aspas, quanto pago. E eu comecei, por exemplo, quando eu comecei a empreender... Oi, Dani, boa tarde, Belinha Azul. Boa tarde, Paris Acessórios. Seja bem-vinda. Realize Santos está aqui também. Então, quando eu comecei a empreender, quando eu comecei a vender, na época foi o boom do Elo7. Todo mundo conhece o Elo7, que é uma plataforma incrível que disponibiliza loja virtual para a maioria de nós, empreendedores da área de artesanato, sem que você pague uma taxa mensal. Mas quando a gente fala que a loja virtual é uma plataforma gratuita, esquece essa palavra. Nenhuma loja virtual é totalmente gratuita. Se ela não te cobra uma mensalidade de administração, se ela não te cobra um valor, né, fixo, seja mensal, seja anual, se ela não tem um pacote pago, ela te cobra em taxas por venda. Em taxas por venda de produto. Sabe por quê? Porque não adianta a gente achar que as lojas, assim como as redes sociais, Instagram, Facebook, são entidades filantrópicas. Elas não são. Elas são empresas, são organizações que têm uma série de funcionários e de custos e de gastos por trás delas. Então, gente, não acredite que loja virtual, qualquer uma que seja, é gratuita, porque nenhuma delas são. Quando eu comecei a vender pelo Elo7, olha, somando todas as taxas do Elo7, chega a quase 30%. Eu vendia muito pelo Elo7, muito. E eu comecei a ter problema em administrar as minhas vendas, justamente por conta dessas taxas. Como eu não pagava uma taxa mensal, eu pagava uma taxa por venda de produto, eu comecei a perceber que a minha margem de lucro ia toda para a loja virtual. Falha de cálculo? Falha de cálculo. Porque quando você vende numa loja virtual, você deve sim incluir os valores de administração das taxas. Gente, olha só, presta bem atenção, isso é muito real. Não dá para eu falar, precisa muito saber sobre isso, né? Pois é, gente, é 30%, é uma taxa altíssima, tá? Moraes, boa tarde, todo mundo que tá chegando por aí, sejam muito bem-vindos. Então, se eu vendo através de uma loja virtual e eu vendo no boca a boca, o meu preço do boca a boca vai ser diferente do meu preço na loja virtual. E aí a gente tem um grande problema. Sabe qual é o problema? É veracidade, é autoridade
e autenticidade que você passa, é a questão da segurança que você passa para o seu cliente. Como que eu trabalho com um produto, olha só, um produto e 2 ou 3 valores diferentes, dependendo do local onde eu vou vender? É impossível. Porque se eu passar para o meu cliente, olha, você pode comprar aqui comigo e aqui comigo, esse girassolzinho é R$5. Mas se você comprar pela minha loja virtual, você vai pagar R$15, tá bom? Quem vai querer comprar pela sua loja virtual? Então, se for para você ficar praticando preços diferentes, repense a sua necessidade de ter uma loja virtual. Repense. E aí, vamos falar sobre outras questões. E quando eu comecei a trabalhar com a costura, né, com artesanato para vender, eu vendia muito pela minha loja virtual do Elo7, muito. E comecei a ter esses problemas a respeito da minha precificação. Porque eu vendia o mesmo produto pelo Facebook, na época nem era Face, acho que ainda era Orkut quando eu comecei a vender. Não, era Face já. Madaluel, boa tarde. Josi, boa tarde. Eu vendia pelo Face e vendia pelo Elo7. Só que eu direcionava todo mundo lá pro Elo7. Resultado, eu comecei a ter uma perda muito grande. Era aquela coisa do dinheiro entrar e você não vê a cor? Pois é, porque eu precificava errado. Eu colocava minha margem de lucro em 20%, colocava minha hora trabalhada, colocava os custos de material, mas eu não incluía as taxas. E, gente, taxa, esse tipo de taxa, se você não incluir, você vai perder sua margem de lucro e sua hora trabalhada. Já parou para pensar que você vai trocar 6 por meia dúzia? Você vai trocar o material que você comprou e você usou para fazer a sua peça pela venda do produto pronto, sem ganhar nenhum lucro em cima disso. Gente, é loucura. É loucura se você colocar todas as taxas. E aí, aonde que eu encontro essas taxas? Nas linhas pequenininhas, naquelas letras miúdas que a gente não lê. Pois é lá que você encontra todas essas taxas. E aí, né, como nós somos aprendizes, né, e eu sou ainda uma aprendiz. Rosa Prado, Mariana, boa tarde. Pois é, Butterfly, Tassiana, exatamente isso, você paga para trabalhar. Ateliê Mãe Coruja, boa tarde. Ó, a Degrazi falou, eu levei um susto tão grande na primeira venda porque não li direito. Exatamente. Se eu poderia fixar o tema, poderia. Eu só tenho receio aqui de eu pegar para fixar agora. Na próxima eu fixo. Hoje o tema é loja virtual. Eu ainda não vendo nessas plataformas por causa disso. Exato. Se a gente não ler as entrelinhas, se nós não lermos o motivo, né, as taxas do contrato que a gente assina, sim, porque tem lá um termo de aceite para você aceitar criar a sua loja virtual em qualquer plataforma. Se você não ler essas linhas pequenininhas, você faz exatamente isso que a nossa amiga falou. Você paga para trabalhar somente para ter o prazer, né, ou o status de ter uma loja virtual. E aí, nós, aprendizes de empreendedores, né, porque é uma frase que eu vou falar para vocês daqui a pouquinho, que eu ouvi outro dia desses, e faz muito sentido. A gente procura por soluções o quê? Gratuitas. Todo mundo procura pelo gratuito. Todo mundo quer economizar seu rico dinheirinho. Todo mundo quer vender sem ter custo. E aí, o que eu fiz? Vou procurar um gratuito, né? E procurei um gratuito. E achei uma outra plataforma de loja virtual, da qual eu trabalhei por um bom tempo também. Trabalhei acho que 1 ano ou 1 ano e meio com ela. Algumas pessoas chegaram a comprar o meu caderno de costura lá comigo, compraram planner, compraram bolsas. Eu vendi muita coisa para essa plataforma, que é uma plataforma loja integrada. Se você nunca ouviu falar, pode procurar na internet que existe uma plataforma gratuita, entre aspas, chamada Loja Integrada, que tem as taxas de juros bem menores do que a nossa conhecida Elo7. A Loja Integrada ela tem menor visibilidade do que a Elo7, porque o Elo7 é uma empresa incrível, inclusive que promove cursos para as pessoas que estão lá, promove conhecimento, promove informação. Então, sim, você paga 30% em cima do seu produto? Paga, mas é uma empresa que está lá por trás. Então, eu não posso criticar, sabe, julgar uma plataforma, uma empresa que visa seus lucros.
O errado somos nós que não visamos os nossos, que não calculamos dentro do nosso valor essas taxas de administração de lojas virtuais. Boa tarde, Marlene, boa tarde, Aline, boa tarde, Vani Globo, boa tarde, Karina, Ionartes, boa tarde, todo mundo que tá chegando. Quem tá chegando aí já pega o caderno, porque hoje a aula tem informação pra caramba, tá? E aí eu abri minha loja na Loja Integrada. Algumas pessoas chegaram a acessar a Loja Integrada, algumas de vocês compraram itens meus por lá pela Loja Integrada. E eu comecei a fazer a Loja Integrada porque eu pretendia, tá lá no passado, integrar uma loja virtual ao Instagram e o Facebook fora o Marketplace. Resultado, eu tive um problema, porque eu coloquei à venda um determinado produto, acho que não foi nem produto, foi um projeto. Eu coloquei um projeto à venda, eu também tenho domínio, né? Coloquei um projeto lá à venda e a procura foi muito grande. Como a procura foi muito grande, o site travou. Quando o site travou, eu falei, gente, calma, espera meia horinha que já deve voltar. O site não voltou. O meu domínio que estava lá configurado, tudo bonitinho, porque a Loja Integrada me permitia configurar meu domínio, e isso é assunto para outro momento, estava acessível, mas a pessoa entrava e não carregava a minha loja. Tá bom, um dia depois, gente, 24 horas sem vender. E para quem é empreendedor, sabe que 24 horas sem vender, o seu cliente vai procurar outra coisa para comprar, a não ser que ele queira muito o seu produto. Fiquei 24 horas sem vender. Quando outra pessoa foi lá, 24 horas depois, com a minha loja virtual no ar e tentou comprar, deu erro no pagamento. E a pessoa falou comigo, Aline, tá dando erro no pagamento e tudo mais. Eu falei, não tem problema, eu vou te vender aqui por fora, te mando o link de pagamento do Mercado Pago, né? Não perdi a venda, mas tive esse problema. Testei e vi que realmente estava com problema. Falei, beleza, vou entrar em contato com a loja, com o desenvolvedor. Para minha surpresa, não tinha suporte para a parte gratuita. Somente para quem era assinante de um plano pago da Loja Integrada. Resultado disso, tirei minha loja virtual da Loja Integrada. E aí, para ensinar melhor sobre lojas virtuais, o que eu fiz? Eu fui estudar. Que é sempre isso que eu faço. Eu tive um problema, não consegui resolver o problema, eu meto a cara e estudo para eu poder ensinar para outras pessoas não passarem pelo mesmo problema. Travou aí, gente? Acho que não travou, não. Isso é verdade, eu fico pensando, se eu não vendo mais de 2 dias, já fico preocupada, tá vendo? Então você imagina, eu ficar com a minha loja virtual, que eu tava divulgando, gente, e foi horrível, sabe por quê? Porque eu impulsionei na época, eu cheguei a pagar impulsionamento no Facebook para vender mais através daquela loja virtual, para vender mais aquele produto, e eu tava perdendo dinheiro, porque quando você impulsiona pelo Face ou pelo Instagram, você paga por dia. E eu fiquei 24 horas com meu site fora do ar. E aí, quando eu fui procurar por eles, resultado, não tinha suporte para o gratuito. E eu falei, caramba, peraí, para tudo. Empreendedor, e aí você escreve esta frase em letras garrafais no seu caderno, tá? Empreendedor não quer esmola. Empreendedor não quer esmola. Um empreendedor de verdade. Aquele que cresce e sente que é um empreendedor. Empreendedor não quer esmola. Empreendedor quer resultado. E eu me vi justamente nessa situação. Eu queria esmola. Eu queria somente o gratuito. Eu queria ter um site no ar com suporte, com taxas baixas, com visibilidade por 0 custo. Sem resultado. Meu resultado foi por água abaixo. Eu tive que interromper meu impulsionamento, tirar o site do ar, retirar o meu domínio de lá e parar as minhas vendas virtuais por conta disso. E fui pesquisar a respeito do assunto, né? Eu já tinha tido uma loja no Ilúria há muitos anos atrás e a minha loja do Ilúria não teve muita visibilidade porque existe um algoritmo, ó, nós falando de matemática de novo, né? Existe um algoritmo no Google que promove as suas lojas através da própria plataforma. Então, se alguém procurasse, aparece rápido,
por conta do convênio que a plataforma tem com a visibilidade do Google. E o Ilúria, nessa época, não tinha essa visibilidade. Hoje, o Ilúria já tem um pacote que ele oferece essa visibilidade através das buscas do Google. E aí eu comecei a procurar. Então, Júlia, se você for fazer, faça o pago. Não faça o gratuito, tá? A minha experiência com a loja integrada no gratuito foi péssima. LR Atelier, boa tarde. Carmencita Gomes, boa tarde, meu amor. E aí eu comecei a pesquisar. Gente, foi assim, 15 dias de pesquisa intensiva. Eu entrei em todas as plataformas mais conhecidas de lojas virtuais. Eu fiz cadastro em todas as plataformas mais conhecidas de loja virtual para fazer testes gratuitos. Testei todas elas. Li todas as entrelinhas, todos os pequenininhos, todos os porquês, o que me oferecia. E estudei tudo isso, foi o que eu coloquei lá no e-book. Foi justamente esse estudo sobre as lojas virtuais. Esse e-book eu vou disponibilizar de novo lá no Telegram quando terminar nossa live aqui, tá bom? E aí eu peguei e estudei tudo isso. E cheguei à conclusão de que todas as plataformas que ofereciam algum serviço gratuito ou não tinham bom suporte, ou não tinham boa visibilidade no Google, ou tinha taxas altíssimas. E aí eu percebi que o que eu precisava era de resultado. Eu não precisava de algo gratuito, né? Gente, tem coisas que são baratas e saem extremamente caras se você só focar no gratuito. Para pensar como cliente, né? Como empreendedora. Você é um empreendedor do negócio criativo. E aí você ofereceu um sorteio para alavancar as suas redes sociais, para atrair seguidores, seja lá pelo que for. Esse sorteio é gratuito. Agora imagina você sustentar um sorteio de 15 em 15 dias para atrair seguidores. Sabe o que vai acontecer? Seus clientes vão parar de comprar com você. Eles vão parar de comprar com você porque eles vão querer somente participar dos sorteios. Eles vão querer somente o gratuito. E aí você perde. Então, se nós que somos pequenos empreendedores só dermos o gratuito e vamos perder, imagina grandes empresas que têm funcionários, que têm gastos. Gente, são equipamentos gigantescos para poder ter servidores, né? Aí eu entendo de informática. São servidores que ficam ligados 24 por 24, 24 por 7. São servidores que ficam ligados na tomada, gastando energia, com nuvens, com processamento enorme. Como que eles vão oferecer o melhor no gratuito se eles têm um gasto enorme para manter o melhor? Perceberam? Pois bem, pesquisei. Angélica, não vi você aí, amor, desculpa, nem te avisei hoje de novo. Maria Lima, boa tarde, seja bem-vinda. E aí eu pesquisei e eu vi que todas as plataformas me ofereciam coisas diferenciadas dentro daquilo que eu precisava. E, gente, eu comecei a anotar tudo. Foi uma página para cada plataforma de loja virtual. Até que eu optei pelo GoDaddy. Por que eu optei pelo GoDaddy? E eu não estou falando para você optar pelo GoDaddy, tá? Não estou fazendo propaganda de nenhuma loja virtual. Eu quero apenas esclarecer o que é bom, ponto positivo, o que é ruim, ponto negativo, se você deve ou não deve fazer uma loja virtual e em qual momento da sua vida de empreendedor você deve fazer uma loja virtual. E aí eu optei pelo GoDaddy, por quê? Porque o GoDaddy me oferecia um domínio próprio, um e-mail corporativo, como é que é o nome do negócio? E-mail marketing, que é algo que eu vou precisar no futuro, que eu ainda não uso tanto, né? Eu comecei a enviar e-mails toda semana e eu parei porque eu não tô dando conta. E ele me oferece tudo ali por um determinado valor anual. E lembra que eu falei para vocês que eu fiz vários testes? Olha só que barato. Eu fiz o teste gratuito no GoDaddy, porque ele tem lá uma opção que eu posso pagar e depois de tantos dias, se eu não gostar da plataforma, eu tenho meu dinheiro de volta. E eu tive uma dificuldade, gente, olha só que barato isso daí. E anota isso, inclusive, para colocar em prática no seu negócio. Eu tive uma dificuldade na hora de configurar a minha plataforma, porque o GoDaddy é um site que oferece muita coisa, mas ele não é o WordPress,
que significa isso? Ele não é fácil de configurar, não é assim uma coisa assim tão simples de se configurar, ele exige um pouco mais de conhecimento. E como eu estava habituada a plataformas gratuitas, eu tive dificuldade de configurar na hora o GoDaddy. E aí eu mandei lá um e-mail. Estou tendo dificuldade nessa parte, tarará, tarará, tarará. Eu lembro isso como se fosse ontem, foi perto da hora do almoço. Gente, questão de 20 minutos depois, me ligaram. Era o suporte do GoDaddy. Eles ligaram. Eu mandei um e-mail. E eles ligaram pro meu telefone. E eles falaram, não, dona Aline, estamos dispostos. A senhora está em frente ao computador? Eu falei, estou. Né? Assustada ainda. Será que realmente são eles? Ele ficou comigo 40 minutos no telefone. Porque eu aproveitei para tirar aquela dúvida e eu já aproveitei para tirar outras dúvidas também. Resultado disso, o GoDaddy me ganhou pelo pós-atendimento. O GoDaddy me ganhou pelo atendimento de excelência que eles me prestaram na hora que eu precisei. Não foi depois, foi na hora. Então, às vezes, para pensar como está sendo o seu pós-atendimento. Está sendo bom? Está sendo eficiente? Está sendo eficaz? Ok. Pula essa parte. Tem outras plataformas, tentei trabalhar com e-mail marketing, mas as pessoas não visualizam, não gostam de cadastrar, acham melhor as redes sociais. Pois é, Graziela, o meu problema com e-mail marketing é isso. Nós temos aqui hoje 14 mil pessoas e 600 no meu Instagram. No meu canal do YouTube tem quase 40 mil. No meu Facebook tem quase 30 mil. E eu tenho, acho que 1.200 pessoas cadastradas no meu e-mail. Então, realmente as pessoas têm dificuldade de cadastrar e confirmar o cadastro. Por isso que a gente usa tanto as redes sociais. E aí, eu pesquisei inúmeras outras plataformas de loja virtual, que tá lá tudo direitinho nesse PDF que eu vou passar para vocês, tá? Esse site é uma loja virtual, Natália. Nós estamos falando hoje sobre lojas virtuais. São boas ou não? Geração Céu, boa tarde. Boleartes, boa tarde. Mimos Simone Silva, boa tarde. E aí não é o caso, eu não tô aqui para fazer propaganda de nenhuma plataforma de loja virtual, mas para falar a respeito da venda através de loja virtual. Primeiro, anote aí no seu caderno. Para eu vender bem por uma loja virtual e não ter problemas de suporte, de visibilidade, de acessibilidade, ou seja, da plataforma virtual da minha loja, ficar acessível 24/7. Jonivaldo, Elza, Nívia Monteiro, Ana Marcelino, minha linda, Ana Jovino, Ivone. Para eu não ter esses problemas, eu tenho que pagar. Eu tenho que pagar. Se eu quero ser empreendedora, se eu quero vender através de uma loja virtual para facilitar os meus pedidos, eu preciso pagar. Então, você escolhe se você quer pagar por produto vendido ou se você quer pagar uma taxa mensal ou anual. Mas tenha consciência de que você vai pagar de um jeito ou de outro. Mesmo pós-atendimento, boa sugestão para a gente falar sobre isso. Pós-atendimento, fiquei com pós-atendimento na cabeça. Essa questão da venda, gente, tem que ser pago. Não adianta você buscar por algo gratuito, porque esse gratuito não existe. Esse gratuito ou tem taxas embutidas, ou ele não tem um bom suporte para o gratuito, tá? Então, quer ter sua cara numa loja virtual? Saiba que você vai ter que investir. Um beijo pro Diego, esse chato. Aline Carmo Nobre, boa tarde. Célia Serrano, boa tarde. Fiz minha loja no Ilúria, paga bem pouco, mas não tem visualização. Perceberam justamente essa questão da visualização? Então, se eu não tenho visualização, eu vou pagar para quê? Eu preciso pagar uma loja para eu ter visualização. Então, quando você for escolher, né, no meu e-book tem várias opções de loja virtual. Quando você for escolher uma delas, anote no seu caderno o que você espera de uma loja virtual. O que você espera de uma loja virtual? Porque eu esperava de uma loja virtual visibilidade, acessibilidade, facilidade, bom atendimento, bom suporte. Olha só quanto que eu esperava do gratuito, gente. É absurdo, né? É uma vergonha. Luciane, minha linda, um beijo. Sandra Gondar, hoje a minha loja virtual, que não tem quase nada lá, porque eu tô optando por outros meios, mas ele está lá garantido porque eu vou usar, é o criandoartecomaline.com. Ficou sendo o nome da minha loja. A
Acessibilidade, e eu preciso ter um controle das minhas vendas. Independente se você optou por pagar as taxas por venda ou ter um valor mensal, se você optou por pagar taxas, você tem que incluir essas taxas no valor do seu produto. E eu sinto muito te dizer, mas você vai ter que aumentar o valor do seu produto, inclusive para quem não compra pela loja virtual. Por quê? Porque senão você vai cair em contradição. Você vai perder a sua idoneidade, era essa a palavra que eu estava procurando. Você vai perder a sua idoneidade quanto aos seus clientes. Seus clientes não vão confiar em você se você praticar 2 preços para o mesmo produto, tá? Anota isso, que isso é muito importante. Ariane, minha linda, um beijo. Não, Ateliê Império, esse book não é pago. Esse é gratuito e eu vou disponibilizar lá no grupo do Telegram hoje à tarde, de novo. Já disponibilizei uma vez, vou disponibilizar ele de novo. Então, se você quer vender por lojas virtuais, você tem que fazer isso, tá? Tem que colocar. Em relação a produtos, tem que ter pronta entrega, é bom fazer um catálogo antes, o que fazer nesse quesito? Perfeito. Se você vai trabalhar com uma loja virtual, você tem que ter ou pronta entrega ou produto sob encomenda. E aí, quando você põe um produto sob encomenda numa loja virtual, você tem que colocar o prazo de confecção. E aí você inclui prazo de confecção e tem que ser aquele prazo, tá, gente? Não ultrapasse o prazo que você determinou. E o prazo de postagem. Isso é muito importante. Se você vai trabalhar com a sua loja virtual, com uma peça lá que você tem a foto, que você já fez aquela peça, mas você só trabalha sob encomenda, tem que ter nas informações, na descrição, tudo mais claro, em letras garrafais para o seu cliente. O prazo de confecção, prazo de produção, prazo de postagem, porque o seu cliente vai te cobrar isso. É compromisso, gente. Compromisso é a base de qualquer venda. A maioria dessas lojas tem parceria com os Correios, tá? A grande maioria dessas lojas tem parceria com os Correios para melhores valores. Inclusive o Elo7 já imprime já o papelzinho lá para você colocar e tudo mais. Mercado Livre é uma boa opção. Tem grande visibilidade, mas tem grande concorrência. Grande concorrência, porque a pessoa abre buscando pela sua mochila e lá embaixo aparece mais 5 opções de mochila. Se você não tem medo da concorrência, beleza, investe, vai lá e põe no Mercado Livre. Não quer passar por essa questão da concorrência? Esquece o Mercado Livre. Pula para a próxima. Aí a amiga perguntou sobre o catálogo. Se você vende em loja virtual, gente, você tem que ter a foto do produto. Se você não tem ele para pronta entrega, você tem que ter feito pelo menos uma foto e colocar lá na sua loja virtual as opções de estampas, as opções de variações e o prazo de confecção, prazo de postagem. Tem que ser tudo minimamente detalhado. Loja virtual é uma empresa que você criou com a sua cara. E aí, ao invés de você chamar as pessoas para comprar com você no direct, no WhatsApp, no Messenger, você vai direcionar elas para a sua loja virtual, porque você vai praticar somente um preço. Você não pode praticar 2 preços. E aí é melhor que você tenha suas vendas saindo de lá dessa loja virtual, onde você tem um controle, onde você tem um relatório mensal, uma estatística direitinho, um cadastro de clientes. Eu falei sobre cadastro de clientes aqui? Não, eu falei na mentoria. Às vezes eu tenho que pensar, gente, peraí, eu falei na mentoria ou aqui? Não, falei na mentoria. Você tem que ter um cadastro de clientes e lá você vai ter tudo isso. Então, o ideal é você direcionar o seu cliente após fazer todo o marketing de relacionamento para comprar na sua loja virtual e praticar somente um preço, gente, por favor. Vem outras coisas, né? O Elo7 também tem concorrência, o Mercado Livre tem concorrência, uma concorrência até desleal, porque tem muito produto lá de baixa qualidade. Então, avalie o que você espera de uma loja virtual, porque ela sozinha não vai solucionar os seus problemas. Ela é gratuita, menos ainda. Não espere que o gratuito vá solucionar os seus problemas, porque não vai. Resolveu? Fez a sua loja virtual? Ai, que delícia! A loja está pronta. Você pode integrar a sua loja virtual ao seu feed, ao seu Instagram.
E aí, quando você põe um produto, você pode pôr lá. Vocês já viram que alguns sites, alguns perfis, tem uma sacolinha de compras quando você entra? E aí você clica naquela sacolinha de compras e vai direto para a loja? Ou em alguns perfis tem lá assim, visite a loja em cima? Pois é, você integra a loja virtual ao seu Instagram e aí você não precisa entrar no pagamento do Facebook, que é um pagamento à parte. Você usa o Instagram como um meio para chegar à sua loja virtual. Aline, vale a pena? Essa é a grande pergunta. Tudo que eu passei para vocês até este momento, acho isso muito chique. É muito chique, né? Tem que entender e saber usar essas ferramentas. Tem, Paula? Tem que saber usar essas ferramentas. Para usar essa ferramenta do Instagram, da sacolinha de compras e direto para sua loja, você tem que ter um perfil comercial. Obrigatoriamente, o seu perfil tem que ser comercial. Quando você tem um perfil comercial no Instagram, você acaba perdendo algumas funções de interação com o seu público. Por exemplo, você não tem mais a função música. A função música não existe, ainda não está disponível para o perfil comercial. Alguns perfis comerciais não têm a função do Reels. Não tem. Em compensação, você tem outras facilidades, como direcionar direto para a sua loja virtual. Aline, vale a pena ter loja virtual? E quando eu devo fazer uma loja virtual? Esse é o grande X da questão. Inclusive, eu estava falando ontem com uma aluna da mentoria, que ela me pediu orientação à noite sobre um assunto delicado, né, de vendas no privado. E nós estávamos conversando justamente sobre isso, sobre preço, valor, quando, né, que nem todo mundo está preparado no mesmo momento. Você só deve investir numa loja virtual porque sim, uma loja virtual faz parte do seu investimento quando você já tem uma regularidade de vendas. Se eu comecei agora, Aline, estou começando meu negócio do zero, eu tenho pouco recurso, tenho pouco dinheiro, tenho pouca verba, tenho poucos produtos, eu não tenho disponibilidade ainda de atender a muitas encomendas, eu não sei como vou atender muitas encomendas. Comecei hoje, comecei há algum tempo. Faço uma loja virtual? Não, não faz uma loja virtual. E esse é um conselho que eu te dou assim, bem regrado. Opção criador de conteúdo é a mesma coisa do perfil comercial? Não, não é, Dodge Arts. O meu perfil é criador de conteúdo. Perfil comercial é outro objetivo. E é sobre isso que a gente vai falar. Então, tá começando agora? Não tem uma regularidade de vendas? Não tem tempo para pegar encomendas? Não abra uma loja virtual. Houve uma época que antes eu comecei, né, na costura, como todo mundo sabe, eu não trabalhava fora, eu só comecei na costura como um hobby para sair da depressão e aos poucos virou negócio porque eu tenho, né, a necessidade de estar fazendo alguma coisa o tempo todo e acabou virando negócio. E aí eu voltei pro trabalho, né, voltei para ser empregada, CLT, carteira assinada, bater ponto. E eu já tinha uma série de encomendas que eu atendia das pessoas que me conheciam. E eu abri minha loja na Elo7. Tinha meses que não vendia nada, mas tinham semanas que vendia 10 cabeceiras de cama. Cada cabeceira de cama que eu fazia, eu levava praticamente uma semana. Mas o prazo que eu coloquei lá era de 10 dias de confecção. Como que eu, com o horário cheio, dava conta de fazer 10 cabeceiras de cama em 10 dias? Eu não dava. Então, se você não tem um tempo, uma hora disponível para organizar o seu atendimento, se você está começando e ainda não tem verba de investimento, não faça loja virtual. Não faça loja virtual, tá? É muito bonito, é muito chique, é muito legal, mas a gente tem que saber em qual degrau nós estamos dentro do empreendedorismo. Não adianta você torrar todas as fichas de uma só vez e lá na frente você não ter condições. Então, calma. Se você não tem essa condição, se você está começando, não faz. E também não procura pelo gratuito, porque as taxas que você vai pagar no gratuito são absurdas. As taxas que você vai pagar, elas vão sair da sua margem de lucro. Elas vão sair daquele dinheiro que você poderia estar reinvestindo no seu negócio para comprar uma máquina.
por exemplo, para poder comprar material para confeccionar mais. Perceberam isso? Ó, para mim não é vantagem agora, porque meu pequeno de 3 anos quer costurar sempre comigo. Aí leva 1 ano para fazer uma peça. Já pensou ela montar uma loja virtual? E em 1 semana ela ter encomenda de 20 peças que ela colocou lá que o prazo é 1 semana? Perceberam só o quanto é controverso eu ter uma loja virtual por status? Ah, eu tenho uma loja virtual, olha que lindo, minha loja tá lá, meu site com meu nome, com meu domínio comprado, com minha logo, ai que orgulho, até dá tudo errado. Então, planejamento, gente, planejamento de venda, e isso é uma das coisas que eu coloco lá na mentoria, a primeira turma da mentoria já tá nessa parte de estratégias. Nós precisamos ter estratégias para o nosso negócio. Uma das estratégias é a estratégia de venda. Porque vender não é trocar uma peça por dinheiro. Vender é relacionamento. Vender é marketing. Vender é conhecer o meu cliente a ponto dele retornar para o meu negócio. Vender não é trocar um produto por dinheiro. Trocar produto por dinheiro você troca no supermercado. Você troca na farmácia por necessidade básica. O nosso produto não é assim. E a gente tem que enfiar isso na cabeça, tá? Pois é, Dani, eu sou verdadeira porque eu passei por isso. E aí a gente põe exatamente a experiência e aquilo que a gente estuda. Aí qual é a sua sugestão para quem precisa empreender com 2 filhas pequenas? Fica só no Instagram mesmo? Só para os amigos? Ateliê Annunziata. Então, eu quando comecei a empreender, eu tinha 2 filhos pequenos e estava passando por um divórcio conturbado. E trabalhava fora. E eu comecei com Facebook, não tinha Instagram naquela época, e o WhatsApp. E eu vendia muito bem, obrigado. Eu não podia crescer mais do que aquilo naquele momento. Então a gente tem que saber aonde. Minha mãe fala um ditado, lá vou eu falar ditado da minha mãe, né? Que a gente tem que pôr o chapéu onde a mão alcança. Você visa crescer muito e nunca tire esse sonho da sua mente, tá? Não tire ele. Trabalhe por ele incansavelmente. Mas família vem em primeiro lugar. Filhos vem em primeiro lugar. Sua saúde física e mental vem em primeiro lugar. Então, se nesse momento você não pode chegar lá naquele degrau que você mirou, chega nesse daqui. Continua olhando para o de cima. Continua olhando para o de cima. Mas trabalha bem nesse daqui. Monta um alicerce sólido, uma base sólida, atendendo bem seus amigos, atendendo bem Instagram, atendendo bem quem você pode atender com os recursos que você tem. Eu sempre falo isso nas lives onde eu ensino costura, e se você levar isso para a vida, é exatamente isso. Eu sempre falo para vocês, faça com o material que você tem em casa. Venda, vendeu, compre o material que você quer usar. Assim funciona a venda, assim funciona o empreender. Faça com o que você tem agora, mas não deixe de fazer. E mire naquilo que você quer chegar, aonde você quer chegar. É um passo de cada vez, gente. E eu falo isso na mentoria, e é verdade, o degrau maior, o degrau mais difícil de se subir é o primeiro. Esse primeiro degrau é o que você tem que esticar as pernas, às vezes escalar ele para poder subir com todas as forças. Ele é o mais difícil. Então, empreender não é romântico, não é. Não é fácil, também não. Mas é uma delícia, vale a pena pra caramba. Você ser dono do seu negócio, você ser independente, você gerar renda para sua família com aquilo que você faz, com o seu dom. É um prazer indescritível. Então, eu recomendo sim que você empreenda. Recomendo sim que você comece hoje, com o que você tem, da forma que você tem. Mas um passo de cada vez, tá? Fazer com o material que eu tenho, exatamente. Debinha, boa tarde, minha linda. Ó, a Raquel falou, verdade, me deslumbrei no início e criei uma loja no UOL. E agora nem consigo cancelar. Tá vendo só, gente? Ó, percebi que meu público está no Facebook. E agora vou focar mais lá. Estava batendo a cabeça, aí te achei, estou mais aberta a mudanças. Dani, isso que você falou é a coisa mais importante de todo o processo de gestão, de empreender, de gestão de marketing. Saber aonde seu público está. Saber aonde seu público está. É lá que você deve investir as suas fichas. Trabalhar com loja virtual é legal? É.
Se você já tem, ó, faço exatamente isso, quero fazer coisas grandes, peças grandes, mas vai ser nas peças pequenas que vou conseguir verba para os materiais e experiências para fazer perfeito quando for fazer. Exatamente, gente. É isso. Ó, por isso você me chamou a atenção. Você faz a gente pensar grande, porém ir com muita calma e planejamento. Isso faz toda a diferença. Gente, é exatamente isso. Eu ensino vocês a construir casinha de tijolo. Não é casinha de palha que qualquer vento vai derrubar. Por favor, tenham atenção a isso. Muita gente tem me procurado no privado, mas muita gente mesmo, me pedindo orientação de como ser uma professora criativa. Né? Porque a tendência hoje é o marketing, a tendência hoje é o digital, é o online. E eu sou muito sincera, muito sincera. Eu não destruo, eu não jogo água nos sonhos de ninguém. Eu jogo gasolina em todos os sonhos, para que pegue fogo mesmo, para que você tenha combustão. Mas não adianta você entrar hoje no ramo de dar aulas online achando que mês que vem você vai ter dinheiro. Não é assim, gente. A gente tem que parar de romantizar o empreendedorismo. A gente tem que parar de romantizar a vida da mulher empreendedora. Ai, que coisa linda, ela amamenta enquanto costura. Nossa, que lindo. É lindo, mas é doloroso, é cansativo. Vale a pena? Vale. Vale a pena. É lindo? É. Mas ela tá cansada. E eu, como empreendedora, eu como mãe, eu como mulher, tenho que ter essa noção na hora de falar isso para vocês. Eu tenho que ter a noção de jogar gasolina nos seus sonhos, mas de setar o seu GPS para que você chegue no seu destino na hora certa. Para que você chegue e alcance o seu destino da forma que você vá pelos caminhos mais seguros. Porque se eu falar pra você, não, vai do jeito que tá, faz a loja virtual, integra aqui no Instagram e manda ver. E aí, mês que vem, você tem tanta encomenda que você não dá conta. Ou o contrário. Ou você não tem encomenda nenhuma e tem mais uma conta pra pagar, que é a assinatura da sua loja virtual. E eu não quero ser responsável por isso. Eu quero ser responsável por ensinar vocês a montar estratégias, a elaborar uma gestão, né? E fazer um marketing de qualidade. Relacionamento é a alma de tudo. Todo o empreendedorismo que você conheceu até agora, de agora em diante, vai mudar no mundo inteiro. A base de todas as empresas será o relacionamento com seu cliente. As que não tinham, terão que ter agora. As que não tinham consciência de onde seu cliente está, terão que ter agora. Então, se eu estou falando de mulher para mulher, tem homem também, né? Desculpa, mas né, se eu estou falando de empreendedor para empreendedor, eu tenho que ter essa noção na hora de orientar vocês. Então, não adianta você ter uma loja virtual, um site para chamar de seu, se você não tem condições de pagar por aquilo neste momento. Mire! Te recomendo, inclusive, que você já compre um domínio para você. Foi a primeira coisa que eu fiz. Eu não tinha nem noção de que um dia eu ia ter loja virtual. Eu comprei um domínio assim que eu comecei a empreender, que é o www.criandoartecomaline.com. E hoje eu tenho .com.br e hoje eu tenho .com. Tenho os dois domínios. Por quê? Porque um domínio era R$ 42,00 por ano. Eu pago lá para o registro.br para ter um domínio com o meu nome, com o nome do meu site por ano. É um valor baixo de investimento. Então, isso não vai pesar na minha carteira, não vai pesar no meu orçamento. E a gente tem que ter um controle orçamentário decente, legal, para que o nosso negócio cresça e o dinheiro apareça. Não fique embutido ou perdido em taxas e mais taxas que você vai pagar sem ter noção de que está pagando. Então, Aline, mas é possível eu vender sem loja virtual? Não adianta dar o passo maior do que a perna, você pode cair. É verdade, isso minha mãe também falava isso. Ó, eu já tenho um domínio há muitos anos, e quando é a hora de dar esse passo? De dar qual passo? De ter o domínio ou de ter a loja virtual? As suas palavras são mais de pessoa real, porque a fantasiar não paga nossas contas, não dá mesmo não, gente. Eu tenho os 2 pés no chão, a cabeça fica no ar, mas os 2 pés estão no chão direitinho. Eu tenho que pagar conta, eu tenho 3 filhos para criar. Eu não posso ser só sonhadora e viver do utópico, apesar de eu ser muito sonhadora, né? A gente tem que pensar nisso. Então, Aline, mas então tá. Qual é o momento de eu abrir a minha loja virtual? O momento de você abrir a loja virtual é o momento em que você já tem uma boa margem de lucro nos seus negócios, ou seja, você já vê o dinheiro entrar.
Você já vê o dinheiro circulando no seu ateliê. Você tem pelo menos 3 meses de lucro no seu ateliê, no seu faturamento. Pelo menos 3 meses de vendas, onde eu consegui pagar as minhas contas, consegui repor o material e consegui tirar uma mínima margem de lucro. Tenho 3 meses de rotatividade de vendas, tirei um dinheiro da minha margem de lucro, tá legal? O balanço tá positivo? Tenho tempo para atender uma futura demanda? Meus horários estão controlados? Manda ver e faz sua loja virtual. Faz sem medo de ser feliz. Você pode ter um domínio mesmo sem usar? Pode. Eu tenho vários. Pode ter um domínio mesmo sem usar. Vânia Núbia, boa tarde. Seja bem-vinda, minha linda. Então, esse é o momento de eu ter uma loja virtual. Tenho vendas, tenho rotatividade de dinheiro por pelo menos 3 meses seguidos, tenho disponibilidade de tempo para atender possíveis encomendas. Faz uma loja virtual, investe, vai lá e tenha seu site lindo de bonito, todo bonitinho, com sua logo, com seus materiais, com as suas peças. E lembre-se que você vai ter que tirar pelo menos 1 hora por semana para administrar essa loja virtual. Para rever as fotos, rever os prazos, mandar um e-mail para os seus clientes, fazer aquela coisa gostosa de colocar uma peça nova. Pelo menos 1 hora por semana você vai ter que tirar para administrar. E você vai ter que incluir na sua rotina diária, ver a sua loja virtual todos os dias para ver se tem novos pedidos, novas encomendas para poder responder, tá? Tô quietinha aqui, mas aqui, gosto demais de ouvi-la, por isso tenho feito maratona. Ai, que coisa linda, meu amor. Como faço para ter esse domínio? Gente, existe um site chamado registro.br. Pode procurar no Google, é fácil, você pode comprar um domínio. Qual o motivo de ter um domínio antes de usar? Garantir que esse domínio seja seu. Eu já expliquei para vocês a respeito do meu registro de marca, que eu quando comecei o Criando Arte com a Aline, não existia Criando Arte com a Aline, no Face, no YouTube, em lugar nenhum. E aí, na hora que eu comecei a ter mais visibilidade, surgiu uma outra página no Face chamada Criando Arte com a Aline. E eu falei, opa, peraí, preciso de um domínio. Preciso de um domínio. Fui lá e fiz o domínio. Porque vai que a pessoa fez o mesmo nome que o seu. Tem um empreendimento, vamos pegar aqui, deixa eu pegar um nome. Margot Mimos e Variedades, né? É um nome que não tem o nome do negócio dela no nome. E aí, de repente, alguém resolve fazer um outro Margot Mimos e Variedades vendendo doce. E vai lá e compra o domínio www.margotmimosevariedades.com.br. Quando ela quiser montar a loja virtual dela, o domínio não está mais disponível. E aí ela não vai poder montar com aquele nome. Então, o que vale a pena eu comprar um domínio antes de ter? É quando você visa que você vai ter um dia, olha que eu falei, de olhar lá longe o seu site, e aí você já garante esse nome do seu site. Porque eu tenho certeza que se você trabalhar com estratégia, com gestão, com marketing, o seu nome vai ser visível. E quando o seu nome é visível, as chances de você ser hackeado, de você ser imitado, de você ser copiado, são muito grandes também. Então, por isso que muitas pessoas, assim como eu, compram um domínio antes mesmo de usá-lo. Por isso que eu registrei a minha marca. Então, Criando Arte com a Aline é uma marca registrada como professora de costura criativa, para que eu não venha a ser copiada no futuro. Não é a mesma coisa. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Domínio é uma coisa. Domínio você garante um nome no site, um nome na web, para sua futura loja virtual, seu futuro blog, para o que você quiser. Registro de marca é um registro que você faz dentro do Instituto Nacional de Patentes Industriais, que é o INPI, para que você tenha a sua marca registrada em território brasileiro. Tá? É outra coisa diferente. São muitas coisas. Sobre marca, eu vou ver ainda se eu faço uma live com vocês a respeito de marca e vou convidar uma pessoa especial para isso. Para ter domínio, é bom ter MEI? Não. Uma coisa não influencia na outra. Domínio não é caro. Domínio está na faixa de 30, 40 reais por aí. Então, o org e o net são para sites específicos. Então, você tem que ler lá no registros, tudo direitinho. O ideal é que você tenha um .com ou um .com.br.
Já tenho minha marca há 5 anos, mas só agora comecei a divulgar. E hoje mesmo vi uma pessoa com logo e nome parecido com o meu. Se a sua marca já está registrada, você pode entrar em contato com essa pessoa, informando: olha, minha marca já está registrada, já tenho o registro da marca, do logo, tudo direitinho. E gostaria de falar com você a respeito. Não quero entrar com uma ação judicial, nada disso. Então vamos tentar resolver na boa? Conversa, gente. Conversa sempre é muito mais bem-vindo, tá? Posso ter um nome no ateliê e uma marca com o meu nome? Pode. Pode, nada influencia. Aline, o que é ter o .com e o .com.br? Gente, aí já é um outro assunto. O .com é para qualquer site comercial. .br é para os sites do Brasil, tá? Sites nacionais. Eu tenho um domínio. Se alguém colocar o mesmo nome que o meu no Insta, por exemplo, posso pedir para tirar? Não. O domínio não impede judicialmente nada. Nada. Faltou pouco para eu fazer um site. Assisti uma live e fiquei convencida de que para eu crescer eu preciso ter um. Fiquei doidinha. Comecei a pesquisar e mais vi que não é bem assim. Não é mesmo, J. Oliveira. Não é mesmo. E aí vem a segunda parte desse assunto. Eu já falei quando não abrir um site, uma loja virtual. Falei quando abrir uma loja virtual. Mas vamos supor que você tá aqui, ó, no meinho, entre uma situação e outra. Como que eu faço para vender se eu não tenho loja virtual? Como que eu vou vender para os meus usuários, para os meus clientes, se eu não tenho uma loja virtual? Como que eu vou oferecer a eles pagamento, frete? Você vai ter que correr atrás, através de um marketing focado nas redes sociais, através de um bom atendimento desses seus clientes por direct, por WhatsApp ou por Messenger. E para enviar para outros locais, você pode enviar pelos correios, você pode enviar por uma transportadora, tem o melhor envio, e aí a gente falou sobre isso em outra live. Então eu posso muito bem vender para o mundo inteirinho sem ter uma loja virtual. Eu posso muito bem vender para o mundo inteirinho sem ter uma loja virtual. Como? Prestando um bom atendimento via direct, prestando um bom atendimento via WhatsApp, via Messenger, Facebook, aonde você estiver. Se o domínio não impede nada, para que ter? Para você ter o seu nome garantido na internet, no www. Pois é, gente, olha, isso que a Grazi falou é perfeito, né? A Grazi falou: compra a mentoria da Aline que ela te ensina. Eu ofereço para vocês todos os dias conteúdo gratuito. E o pessoal da mentoria, dos 2 grupos de mentoria, assistem também o conteúdo gratuito, porque é um complemento ao que eu ensino lá. Mas um conteúdo organizado, direcionado, com mentoria, com coaching, né? Ou seja, um atendimento especializado, é no meu pago. Perceberam? Assim como uma loja virtual, eu tenho muito conteúdo no gratuito, muita coisa que eu ofereço no gratuito, muita coisa. Mas no pago tem aquele plus a mais, aquele específico a mais. Por isso que se você quer ter uma loja virtual, você tem que pagar. Ou você vai pagar a mensalidade, a taxa, né? No caso, sei lá, o dinheiro, né? A verba, o valor mensal ou anual para essa loja, ou você vai pagar as taxas. Não tem jeito. É pago de um jeito ou de outro. Até porque a gente paga pelo serviço de designer para fazer a identidade visual. Artesã nem toma conhecimento, simplesmente aprova e gosta sem ter ciência de que existe uma outra parecida. Verdade. Gente, isso é muito importante. Não vejo a necessidade de ter um site ainda, porque vendo bem pelo Face e pelo Insta. Continua. Continua pelo Face e pelo Insta. Continua trabalhando do jeito que você está trabalhando. Por quê? Porque você está visando lá na frente. Gente, hoje as redes sociais, elas são um grande meio que eu tenho de vendas. Não é número de seguidores, gente. Não é. Quando que eu abro nova mentoria? Agora, provavelmente só em agosto. Porque eu termino uma turma agora e tô com outra turma em andamento no gás todo. Então, provavelmente só em agosto agora. Quando eu pego e faço um relacionamento bom pelo Instagram, pelo Facebook, e aí vem, gente, não é número de seguidores. Todos nós queremos ter mais seguidores. Todos nós queremos ter muita gente nas nossas redes. É óbvio, a gente vai cair. Eu vou ter que abrir outra, porque é muita informação. Vai cair essa live, e aí a gente vai começar outra, somente para eu poder incluir essa questão de como vender
sem a loja virtual, tá? Rapidinho, voltem comigo. Pra voltar, hein? Volta logo!